Amém, meus amados, a paz de Jesus Cristo. Peço aos irmãos que ore a Deus, peçam confirmação no coração, sabedoria no Espírito. Estejam com suas Bíblias abertas, acompanhem na leitura bíblica. Se quiser anotar, anotem, amém? Não somente ouçam, mas olhem e ouçam com olhos críticos, amém, meus amados? E vamos à leitura. Abra suas Bíblias em Mateus 24, versículo 34 e 35, que nós vamos ler. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Primeiramente, nós temos que entender a geração que Jesus está falando, tá? E a geração que Jesus está falando não é a geração tipo de pai que vive até um certo tempo e morre, e é a geração dele, que é o filho, ok? Mas Jesus está falando de uma geração que é com o mesmo pensamento, com a mesma vontade, ok? Com o mesmo querer, por décadas, ok? Ou seja, existiu uma época em que existiu uma geração que viveu totalmente naquela guerra da espada, que a missão deles era simplesmente conquistar reinos e reinar, ok? Ou seja, enriquecerem. Mas aí depois chegou uma outra geração em que acabou com o imperialismo e veio a república, ok? Então, uma outra geração com um pensamento diferente, tá? E agora veio uma outra geração em que o próprio Jesus distingue todas as características que essa geração vai viver ao mesmo tempo, ok? Então, a geração que Jesus está falando não é de pai para filho, mas e sim o pai, o filho do filho e outras famílias viverem a mesma época, com o mesmo pensamento, o mesmo linguajar, o mesmo sentimento, etc. Ok, meus amados? Então, nós vamos distinguir essa geração que Jesus está falando. Nós vamos voltar um pouquinho, Mateus capítulo 18, do versículo 6 ao 7, que no caso aqui Jesus está falando das crianças, ok? E o próprio Jesus, no versículo 6 do capítulo 18 de Mateus, ele diz: mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, ou seja, uma dessas crianças, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Aqui nesse versículo aqui, para a gente não se perder, para a gente poder entender melhor, Jesus está falando aqui que os apóstolos tentaram impedir as crianças de irem até Jesus, mas Jesus repreendeu os apóstolos e falou para que as crianças viessem até ele. Hoje, o mundo está fazendo as crianças se afastarem de Deus, se afastarem de Jesus Cristo, colocando as próprias crianças no seu direito de ser contra os pais, ou seja, na lei da palmada. Se você for corrigir o teu filho tem o direito de ligar para a polícia e te denunciar. Outra coisa também é que na ideologia de gênero, na desconstrução da família, a criança tem o direito de ser o que ela quiser. Se um menino de 7 anos quiser ser uma menina, ele tem o livre escolha de ele ser o que ele quiser, e o Estado vai dar esse apoio a ele, mesmo que os pais vá contra. Assim, os pais podem ser presos por discriminação, né? E já que hoje, né, crime na lei, né, você pode ser preso, então você pode ser incriminado por questionar essa escolha da criança, ok? Outra coisa também é a própria política
desestimulando a criança a estudar, a ser uma pessoa inteligente, uma pessoa pensante, ok? E como ela desestimula isso? Ora, através de algumas músicas, como por exemplo funk, por exemplo, que desestimula a criança a ser criança, ok? E coloca a criança num sexo precoce, tá? E também na ideologia de gênero, já que uma parcela de pessoas está querendo que seja material didático nas escolas, né? Que as crianças possam estudar e elas saberem desse direito de serem o que elas quiserem. Então isso também destrói as crianças, ok? E isso impede as crianças até mesmo de servirem plenamente a Deus, tá? Por mais que elas possam confessar a Jesus Cristo, mas o coração delas está longe de Cristo, ok? Então isso é um dos escândalos que vai acontecer no mundo, a geração que vai adotar isso. No caso, a nossa geração está adotando isso. Amém, meus amados? Em Mateus 24, a partir do versículo 4, que diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, haverá muito engano no mundo. Nessa geração vai ter muito engano. Ou seja, hoje a gente vê aí muitas verdades, que a verdade é só uma, mas a gente vê uma pluralidade de verdades, né? Cada um na sua verdade, cada um na sua certeza, cada um naquilo que acha que é certo, ok? Mas todas as pessoas escolhem o seu próprio caminho e ali se confortam, pensando que está ali na presença de Deus, servindo a Jesus, etc. Então no mundo haverá engano. E qual a especificação do engano? Vou dizer também aqui no sistema religioso de todas as religiões, ok? Todas as religiões, evangélico, budista, judaísmo, ok? Satanismo, etc. Então, todas as religiões também contribuem para o engano, tá? Nós estudamos num vídeo aí sobre religiões levam a Deus. Então, se os irmãos quiserem, vão lá e dão uma revisada, ok? Os irmãos vão entender melhor essa colocação que eu coloquei aqui, tá? Outro engano também que haverá no mundo, que até liga, é no versículo 11, que Jesus fala: e surgirão muitos falsos profetas, né? Muitos falsos abençoadores, aqueles que virão em nome de Jesus, já ligando o versículo 5 de Mateus 24, ok? Muitos virão em meu nome. Então, o engano no mundo também, isso estou falando no sistema religioso, tá? Então, muitos virão em nome de Jesus Cristo e etc. Outros enganos também é a própria política, colocando como se Deus apoiasse o pecado, tá ok? Junto com o pecador. Exemplo, os homossexuais, eles alimentam que Deus deu o livre-arbítrio para eles e ama eles da forma como eles são, tá ok? Isso é uma das defesas alimentadas pelo ativismo LGBT, tá? Não é mentira minha. E também não é só o LGBT, como também várias pessoas, não só simpatizantes, como também não simpatizantes, adotam essa mesma medida para poder alimentar a sua própria tese e a sua própria servidão em Cristo Jesus, tá? E também outros enganos, como por exemplo a ciência no mundo dizendo que existiu dinossauros aí, né, achando aí ossos, né, por aí, que a Terra vive aí 3 bilhões de anos, que o mundo surgiu do Big Bang, que a gente veio dos macacos, que os animais se transformaram, né, vieram da transformação aí dos dinossauros, etc. Então haverá muito engano no mundo, tá ok, meus amados? Que é uma dessas coisas, tá? E etc. Outros enganos que não está dentro da sabedoria cristã, ou seja, aqueles que da salvação de Cristo, da pregação de Cristo, ok? Não estou falando aqui da religião evangélica,
tá ok? Religião evangélica é do sistema religioso. No versículo 6, e ouvireis guerras e rumores de guerras. Antes da gente entrar nesse tema, o tema anterior que eu falei, nós estamos vivendo, tá? Nós estamos vivendo. E existe muito mais enganos aí. Mas eu não vou falar muito para não ficar muito longo o vídeo. No versículo 6, eu ouvireis guerras e rumores de guerras. Hoje a gente está vivenciando isso. A todo instante ali, um país ameaçando o outro. Um país ameaçando a economia do outro. Hoje a intolerância tá demais, entendeu? Então, assim, a gente vê aí rumores de guerra. Se vier, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e etc. Então, não está tendo paz. Os países não estão tendo paz um com o outro, tá? Isso não é os países, e sim os governos que causam esse choque e causam essa tenebrosidade aos cidadãos de bem, ok? No versículo 7, portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Também está acontecendo, como teve aí Israel tá esse rumor de guerra aí, Israel contra Irã, né, acerca lá da bomba atômica. Teve aí a Armênia contra Azerbaijão, teve aí a Ucrânia lá contra Rússia, etc. Né? A gente está vendo aí, não a guerra, né? Mas aí o rumor de guerra entre Estados Unidos e China, etc. Apesar que teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas aquela época era uma outra geração, tá? Era uma geração mais conservadora. O que a gente está vivendo hoje é uma geração de libertinagem, ok, meus amados? No versículo 9 e 10, ainda nós vamos viver, apesar que já está vivendo, por exemplo, no Oriente Médio, a gente vê lá até mesmo irmãos entregando irmãos, tá? Mas aqui também no Oriente, no Ocidente, nós vamos viver também essa perseguição, tá? Então tá chegando perto aí essa perseguição por causa do nome de Cristo, ok, meus amados? O principal de tudo também é no versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a falsidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, a falsidade está não só na mentira, mas também na avareza, a pessoa querendo ser rica, passando uma por cima da outra, né? As pessoas, até mesmo nos falsos profetas, sendo avarentos, ganhando dinheiro em cima da fé alheia das pessoas. A gente vê no sistema religioso aí, evangélico. Então, a falsidade ela impera e também as pessoas acabam não acreditando uma nas outras. Às vezes até mesmo a pessoa age de falsidade, de pedir até mesmo ajuda, e quando vê aquela pessoa não precisava. E quando um realmente precisa, a pessoa não é ajudada. E aquela pessoa que não é ajudada acaba esfriando o coração. Entendeu? Então a iniquidade da pessoa ser o que não é, ok? E isso aí vai se multiplicando no mundo, tá? Haverá também falsos discípulos, também no versículo 10, que vai estar ali adotando o sistema religioso e a política atual, a qual se completa lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, 4. Os irmãos vão lá e leiam, ok? A prática da sodomia, nós também, tem um vídeo aí também, falando sobre sodomia. Sexo anal é pecado, mas por mais que, não estou colocando aqui sexo anal, tá? Mas a sodomia na prática da prostituição cultural, ok? Ou seja, pessoas com animais, homem entregando a sua mulher para outro homem, etc. Né? Como já falei também da ciência, negando a própria Bíblia, negando a existência de Deus, etc. Tá? E no versículo 12, a falsidade em geral. Ou seja, se os irmãos for ver, tudo nós estamos vivendo ao mesmo tempo. Tá ok, meus amados? Mas ao mesmo tempo que nós estamos vivendo tudo isso, a palavra de Deus está sendo pregada em todo o mundo, como diz no versículo 14 de Mateus 24. Amém? Então, essa geração é que cumprirá o tempo do fim. Amém, meus amados?
Agora, nós não sabemos quando será. Se vai ser daqui a 30 anos, se será daqui a 100 anos. Só sei que essa geração que tem essa mente colocada por Jesus, que está tendo agora, vai cumprir o tempo do fim. Amém, meus amados? Fica na paz de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.